Hoje é o dia da independência do Brasil, ou seja, comemoramos hoje o dia em que o Brasil mudou de governantes num verdadeiro cenário de guerra. Acredite em mim, pouca coisa mudou de lá para cá. Até hoje, nós ainda somos dominados por verdadeiras táticas de guerra pelos nossos governantes. Guarde bem essa frase: dividir para conquistar. Essa é uma estratégia de guerra muito usada na política. Ela foi mencionada por Maquiavel em um de seus livros, onde ele expõe muitas técnicas para se manter no poder. E isso acontece muito em Teixeira de Freitas. Dividir para conquistar significa que quanto mais você fracionar, quanto mais você dividir o povo, mais você consegue dominá-lo, mais você consegue influenciá-lo. Aqui em Teixeira de Freitas é muito comum aparecerem pré-candidatos, lideranças que se apresentam como uma solução para o seu bairro. A partir daí você é influenciado a acreditar que você precisa eleger um político do seu bairro para que ele possa lutar pelo seu bairro. E é aí que se inicia então um grande ciclo vicioso que tem inúmeras consequências negativas. Isso porque no poder legislativo, ou seja, numa Câmara de Vereadores, na esfera da nossa cidade, o político não tem poder de executar obras. Então, quando ele entra prometendo que vai trazer desenvolvimento para o seu bairro, ele começa a fazer um compromisso que ele não pode cumprir. Quando ele chega lá, ele é algemado pela mesma estratégia que levou ele a ganhar: dividir para conquistar. Isso porque o prefeito, se ele for minimamente estrategista, ele vai dividir a Câmara, ele vai dividir os vereadores para conquistar a Câmara. Porque o prefeito, se ele quiser ter uma governança, uma governabilidade, ele precisa do apoio dos vereadores. Como o papel dos vereadores é fiscalizar, é legislar, é ter um controle moral e legal sobre o poder executivo, ou seja, cabe a eles zelar para que o prefeito faça um bom trabalho, uma boa gestão limpa, transparente, isenta, honesta. Infelizmente, como esses vereadores estarão dominados, o prefeito vai fazer a gestão como ele bem entender, independente de todos esses princípios que a Câmara deveria zelar para que fossem cumpridos. E é por isso que nós precisamos de políticos que sejam independentes, que não façam promessas que eles não podem cumprir e que saibam o que eles precisam fazer para que a cidade possa se desenvolver. Ao invés de nós termos políticos que apenas façam pedido de troca de lâmpada do poste da sua rua, nós precisamos de políticos que realmente saibam fiscalizar para onde está indo a taxa de iluminação pública e como ela está sendo gerida. Em vez de nós termos vereadores que vivam mendigando, implorando pelo asfaltamento só do seu bairro, nós precisamos de toda a Câmara de Vereadores unida, forte e empenhada em fiscalizar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, para que eles saibam o que é que realmente pode ser feito e como deve ser aplicado e auxiliar a gestão a fazer o melhor, não para o seu bairro, mas para toda a cidade. Eu quero que vocês entendam que essa estratégia não funciona em Teixeira de Freitas e vai continuar trazendo grandes fracassos para a nossa cidade se nós não mudarmos a nossa conduta. Teixeira de Freitas tem apenas 19 vagas na Câmara e Teixeira de Freitas tem mais de 60 bairros, se contarmos especialmente todas as ocupações que já existem na cidade. E eu acredito que esse número deveria inclusive ser menor, assim como eu também acredito que o salário, o subsídio dos vereadores também deveria ser menor. Então nós não temos cadeiras na Câmara de Vereadores para todos os bairros da cidade. Nós precisamos então de políticos que amem a cidade e decidam cuidar da gestão da cidade por inteiro, conheçam cada bairro da cidade, conheçam cada rua da nossa cidade. Isso porque não é difícil, até porque se você recebe para trabalhar numa grande loja,
você vai conhecer a loja por inteiro. Então por que os nossos políticos não podem andar por toda a nossa cidade, cuidar de toda a nossa cidade? Eu sei que você precisa muitas vezes de um político que conheça as dificuldades da sua rua, por exemplo, mas nós precisamos entender que enquanto a cidade não desenvolver, o seu bairro não vai desenvolver, a sua rua não vai desenvolver. Nós precisamos entender que para o nosso bairro nós precisamos de uma associação de moradores forte, e é por isso que eu defendo que a administração precisa de uma casa das associações de bairros, assim como existe a casa dos conselhos, e dar voz e vez aos presidentes dessas associações. É por isso que eu acredito, por exemplo, que os distritos precisam de administradores que sejam eleitos por votação popular, para que os administradores possam receber um salário mais adequado ao cargo que eles ocupam e deixem de ser indicados por políticos que, infelizmente, muitas vezes vai engessar o trabalho daquele administrador, porque é um cargo que deixa de ser administrativo e passa a ser político. Eu acredito que a população deve escolher quem vai administrar o seu distrito. Nós temos hoje administradores que ganham perto de um salário mínimo e que são indicados por vereadores. Isso precisa acabar. Levante essa bandeira. Nós não precisamos de guerra, nós precisamos de união. Nós precisamos que o povo comece a declarar sua independência. A sua independência não está na mão de político nenhum. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.